Bom dia, eu chamo Ana Luísa Henriques, sou coach e ajudo pessoas a voltarem a sentir-se realizadas com o seu trabalho, porque nós passamos cerca de 2/3 do nosso dia a trabalhar, cerca de 2/3 da nossa vida a trabalhar, então é importante que nós estejamos felizes com o que fazemos, no ambiente em que o fazemos, com o objetivo com que o fazemos, com o propósito, com o que queremos realmente alcançar, e que estejamos alinhados connosco, o que é mais importante para nós, e que depois isso transborde para outras áreas da nossa vida, porque o ser humano é um ser uno, nós não chegamos ao trabalho e desligamos o botão de casa, ou saímos do trabalho, desligamos o botão de trabalho e chegamos a casa e somos outra pessoa. Não é verdade, nós somos sempre a mesma pessoa e é importante que estejamos quer bem no lado profissional, porque lá passamos 2/3 do nosso dia e da nossa vida, quer porque depois isso também vai transbordar para outras áreas da nossa vida. E a minha abordagem e os processos que eu facilito, mesmo quando pegamos em temas profissionais, que é a maioria dos temas que me chegam, a verdade é que é também importante olhar para outras áreas da nossa vida, porque se nós não estivermos bem em outra área, vai afetar o lado profissional, se não estivermos bem no lado profissional, vai afetar outras áreas da nossa vida. E o contrário também é verdade, quando nós reequilibramos, voltamos a dar mais equilíbrio, quer no lado profissional, quer em outra área da nossa vida, isso também vai transbordar para as outras. Então, realmente é isto que eu ajudo os clientes que me chegam a fazer, a reequilibrar quer o lado profissional, o propósito, a vontade com que fazemos o que fazemos, se é aquilo que realmente queremos fazer, se é ali que realmente queremos estar. E não passa necessariamente por mudar de trabalho, mudar de empresa, mudar de área, não sei. O meu trabalho enquanto coach é fazer questões e dar ferramentas que auxiliem o processo do cliente que vai estar comigo, porque o caminho é sempre do cliente, sempre do cliente. O que o coach faz é auxiliar o caminho, é guiar o caminho, é ajudar que este caminho seja o mais sólido possível e que a transformação que vamos alcançar, que a pessoa vai alcançar, seja o mais real possível, o mais alinhada possível com ela própria. O coach é o guia, é a pessoa que acompanha, que auxilia, que faz com que este caminho tenha menos turbulência, tenha menos curvas e contracurvas, e que quando de alguma forma o cliente está a querer sair ou a querer bloquear-se novamente, porque nos acontece muitas vezes, não é? De alguma forma ajude essa pessoa, esse cliente, a voltar mais rápido para o caminho que ele próprio delinea. E se não souberes qual é o teu caminho, também está tudo certo. É para isso que as perguntas do coach servem, é para isso que as ferramentas que o coach tem servem, para te ajudar também a perceber qual é realmente o ponto a que tu queres chegar. Então, este é o trabalho enquanto coach, este é o caminho que podemos percorrer juntos para quem sentir que é o momento. Eu acredito que este é o momento de realmente olhar para dentro, de realmente perceber o que é realmente importante para nós, quais são as nossas prioridades na vida, quem são as pessoas que realmente queremos ter à nossa volta, e eu posso ajudar-te com isso. Então hoje trago aqui o tema da comunicação não violenta, muito, muito importante, eu diria, especialmente num momento como este, mas todos os dias, mas eu diria num momento como este, tendo em conta que temos mais tempo com as pessoas que moram na nossa casa, temos outro tipo de reuniões ou de interação com as pessoas com quem trabalhamos, e pode haver aqui alguns temas de falhas de comunicação, de o achar que aquela pessoa me quis dizer isto e afinal disse aquilo, aquela pessoa magoou-me. Como eu já falei em outras sessões, o externo, o que está a fazer, na maioria dos casos, é refletir algo interno nosso. Portanto, se alguém ou alguma situação me magoou, provavelmente é porque algo dentro de mim ressoa com o que aquela pessoa me disse ou o que aconteceu.
É porque dentro de mim há alguma ferida que eu preciso de trabalhar. Olá, Hamilton, bem-vindo, grata pelo teu like no vídeo. Então, é porque alguma coisa dentro de mim ressoa, alguma ferida, precisa de ser olhada, e precisa de ser curada para que aquela situação, ou aquelas pessoas, ou aquelas atitudes deixem de me doer, ou de me doer tanto. Então, realmente é um momento. Olá, Cláudia, bem-vinda. É um momento realmente de olharmos para isto e de melhorarmos a nossa comunicação ainda mais. Ela não tem que ser má, mas pode ser ainda melhor. Então, eu diria para focarmos realmente nesse ainda melhor. E então, hoje trago aqui a fórmula da comunicação não violenta. E que fórmula é esta? É uma fórmula de um livro exatamente com o mesmo nome, chama-se Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, que é de 2006. Portanto, é um livro que já tem 14 anos, mas eu diria que continua tão atual como no dia em que foi escrito, porque comunicação é a base das relações humanas. Sem comunicação nada existe. Sem comunicação eu não digo ao outro o que eu sinto, o que eu quero, o que eu realmente preciso. Sem comunicação eu não ouço o outro. Escuta ativa. Então, realmente, sem dizer o que queremos, sem expressar a nossa verdade, o que é realmente importante para nós, e sem o ouvir, ou realmente escutar, uma escuta ativa, não é só alguém está a falar e eu faço de conta que ouço, não, é realmente ouvir, realmente abrir-me ao que vem e não apenas àquilo que vem confirmar aquilo que eu já sei, o que eu achava antes. E então isto também está aqui muito ligado, quer ao poder das crenças, o que é que eu acho que vai vir, e é importante nós abrirmos ao que vier, independentemente do que vier. E está também ligado aqui, especialmente ao terceiro acordo, ao compromisso, do Dom Miguel Ruiz, que diz não faças suposições. Então, se nós ligarmos aqui este não faças suposições, é muito mais fácil de estarmos abertos e de ouvirmos realmente o que o outro nos quer dizer. Então, porquê que é aqui importante trazer esta fórmula, esta base de comunicação? Chama-se comunicação não violenta, que é o nome do livro, mas pode perfeitamente ser comunicação positiva ou simplesmente uma boa comunicação. Realmente comunicar. Porque quando há falhas, quando não percebemos o que o outro diz, quando assumimos algo que não foi dito, na verdade, no limite, a comunicação não está a ser completamente estabelecida. Então, as razões de trazer aqui este tema é para ir um bocadinho mais fundo, numa fórmula simples, muito simples. A fórmula é simples, às vezes não é assim tão simples aplicá-la, mas a fórmula é simples. E o que é que ajuda esta fórmula e o que é que ajuda este trabalhar na nossa comunicação e melhorar a nossa comunicação? Então ajuda realmente a prevenir e a resolver conflitos. Portanto, ajuda a prevenir, porque ao comunicarmos de forma mais clara e mais assertiva, talvez não haja os conflitos que às vezes surgem, e se eles surgirem, é mais fácil também resolvê-los, olhar de outra forma. Aumenta também a clareza na comunicação, portanto, somos claros, realmente dizemos o que queremos, o que precisamos, e isto é muito, muito importante. O outro não está na nossa cabeça. Eu já falei disto quando eu falei dos 4 acordes e até do poder das crenças. Então, trabalho aqui também a empatia, e a empatia é muito, muito importante e é um dos pilares da Felicência também. E é uma das capacidades, digamos assim, treinadas e trabalhadas na área da inteligência emocional, que eu também tenho vindo a falar. Trabalhamos a assertividade no sentido em que eu passo a ser claro e direto, não ando ali às voltas. Desenvolve também a capacidade de liderança. E porquê? Porque é ser o líder de mim próprio. Nem sempre eu tenho que ser o líder do outro, é o líder de mim próprio em primeiro lugar. E em segundo lugar, se realmente eu tiver uma equipa para liderar, ou às vezes até ser um líder informal, não é? No meu grupo de amigos, no meu grupo no trabalho, mesmo que eu não seja chefia, mas vou conseguir liderar de forma mais assertiva, mais positiva, se eu realmente desenvolver estas capacidades de dizer o que quero,
ser realmente clara e assertiva e de realmente ouvir o outro. E os relacionamentos mais sinceros, mais profundos, vai haver mais entendimento nos meus relacionamentos se eu usar esta forma. Então esta forma da comunicação não violenta, que o Marshall Rosenberg, no livro de 2006, fala, está na primeira fase, no dizer realmente o que é importante para mim, no dizer realmente o que eu quero, o que eu preciso e no pedido ao outro do que realmente eu gostava que ele fizesse. Mais uma vez, o outro não está na nossa mente, o outro não sabe o que vai na nossa mente. Portanto, é importante que nós sejamos claros com o que queremos, precisamos e sentimos, e é importante que sejamos claros no que gostaríamos que essa pessoa fizesse por nós. Porque quando nós não somos claros, achamos que alguém vai entrar na nossa cabeça. E muitas vezes também o fazemos, que é fazer suposições. E isso não está alinhado com o terceiro acordo do Dom Miguel Ruiz, que é não faça suposições. As suposições levam ao engano, as suposições geram dificuldades na comunicação. As suposições, os preconceitos, o achar que sabemos o que o outro quis dizer, mesmo que ele não tenha dito, gera ruído na comunicação, gera entropia, gera confusão. Então é muito, muito importante eliminarmos ao máximo o ruído da nossa comunicação. Então, a comunicação não violenta de Marshall Rosenberg tem 4 pilares. O pilar 1 é a observação. Em vez do julgamento, é a observação. Eu sou um observador, simplesmente um observador. O que é realmente, e aqui também pegando um bocadinho na programação neurolinguística, PNL, o que é um facto e o que é um significado. O que é que foi o facto concreto que aconteceu? Sem avaliação, sem julgamento, sem eu acho que é certo ou errado. E como é que nós sabemos se é um facto ou se é um julgamento, uma avaliação, um significado, como diz a PNL? É algo que a pergunta seja sim ou não. Porque se eu fizer uma pergunta que seja sim ou não, então é um facto. Hoje está um dia lindo porque está a chover. Onde é que está aqui o facto? O facto é está a chover. O está um dia lindo é o significado que eu te estou a dar. O facto é que está a chover. Portanto, está a chover, sim ou não? Ou chove ou não chove. Isso é um facto. Agora, se o facto de estar a chover significa que é um dia lindo, isso é verdade? Depende. Depende do ponto de vista, depende de quem considera. Então, se é depende, é um significado que eu lhe estou a dar, é uma avaliação que eu estou a fazer. Está um dia lindo para mim, porque está a chover, porque se calhar gosto de ver chover. Agora, para alguém que não gosta de chuva, se calhar está um dia muito feio, está um dia triste. Então, esta avaliação, este significado que eu dou a algo, não é o que se pretende na primeira fase aqui do modelo trazido pelo Marshall Rosenberg. Então, a primeira fase é realmente a observação. Algo que está ou que aconteceu. Algo que tu disseste ou não. E não o significado que eu dou ao que aconteceu ou ao que alguém disse. Facto ou significado, no caso da PNL. Aqui o autor fala em observação em vez de julgamento. Então, por exemplo, numa relação, hoje não me dissestes que gostas de mim, por exemplo. Ok, é um facto. Eu estou a dizer quando é que aconteceu e o que é que aconteceu. Não estou a dizer se isso é bom ou não. É o que é que aconteceu. Ou hoje não quiseste falar comigo sobre um tema que eu achava importante. Portanto, o que eu achava importante já é o significado que eu lhe dou e eu explicar porquê. Mas o hoje disseste ou não disseste isto, hoje aconteceu ou não aconteceu aquilo, é um facto. Se eu puder dizer aconteceu ou não, foi isso ou não, então isso é um facto. Todo o meu julgamento, toda a minha avaliação à volta, se é melhor, se é pior, se tem uma intenção positiva, negativa, isso é o significado, isso é a minha avaliação. Então, o que se pretende nesta primeira fase é realmente observação, uma observação sem julgamento, sem avaliação. Simplesmente o que aconteceu,
simplesmente o que foi dito. O que é que aconteceu realmente e o que é que foi dito, que não é fruto de uma interpretação, é o que aconteceu realmente. O segundo pilar é a pilar das emoções, dos sentimentos. Em vez de uma avaliação, em vez de eu dizer se isto foi bom ou mau, que sentimento é que isso me trouxe? O que é que eu senti com aquilo? É o que eu realmente senti e não que crenças é que eu tenho ou que pensamentos é que eu tenho. Não é o que eu acho que tu disseste, mais uma vez, não é aqui assumir, lembrar, não faças suposições, terceira cor do Dom Miguel Ruiz, ou mesmo o que é que eu acredito sobre o que tu disseste. Aqui as crenças, aquilo que nós acreditamos como verdade, são muito importantes, são muito fortes e é importante trabalharmos sobre ela. E eu já fiz um vídeo sobre o poder das crenças e sobre os 4 acordes, Dom Miguel Ruiz também, se quiseres volta lá. Mas nesta fase o que queremos realmente é o que é que eu senti sobre aquilo. Então, pegando no primeiro exemplo, primeira fase, desculpem. Observação. Hoje não me disseste que gostas de mim. Foi o que aconteceu. Emoção. E que emoção é que isso me trouxe? O que é que eu senti sobre o que aconteceu? Eu senti-me triste. Então, eu posso dizer isso mesmo. Eu sinto-me triste porque hoje não me disseste que gostas de mim. E está tudo bem. É sobre mim. Não é sobre o outro. Não é o que o outro me fez. Isso é estar na postura de vítima. É o que é que eu sinto em relação ao que aconteceu ou ao que o outro me disse. É estar na postura de protagonista da minha vida. É estar numa postura de responsabilização pela minha vida, pelo que eu sinto e pelo que acontece. Isso é muito, muito importante. Porque é só na postura de protagonista, numa postura de responsabilização, que nós conseguimos atuar e mudar a nossa vida. Então, primeira fase, observação, o que é que aconteceu realmente. Segunda fase, emoção, sentimento, o que é que eu senti em relação ao que aconteceu. Terceira fase, ligada às necessidades. O que é que eu preciso? Porque o que eu senti em relação ao que aconteceu está ligada com uma necessidade minha. Está ligada até com uma necessidade universal, como por exemplo o ser amado, que não foi atendida naquele momento, que não foi atendida naquela ação, naquele evento, naquela atitude, naquela conversa, naquelas palavras que me foram dirigidas. E eu senti-me como me senti porque realmente a minha necessidade naquele momento não foi atendida. Então, pegando aqui no meu exemplo, hoje, então, primeira fase, observação, o que é que aconteceu realmente? Hoje não me disseste que gostas de mim. Segunda fase, o que é que eu senti sobre isso? Emoção. Senti-me triste quando hoje não disseste que gostavas de mim. E porquê? Que necessidade é que eu tive ali que não foi atendida? Então a minha necessidade ali provavelmente é saber que sou amada. É que alguém me diga que sou amada, é sentir realmente que sou amada, por exemplo, neste exemplo. Então, hoje eu sinto-me triste quando não dizes que gostas de mim, como hoje, porque para mim é importante ser amada. Portanto, que necessidade não foi atendida? Não foi atendida a necessidade de confirmar que eu sou amada. E a quarta fase é um pedido. É o que é que eu peço ao outro especificamente, que eu se calhar já queria que o outro tivesse feito, mas não lhe disse. E mais uma vez, o outro não está na minha mente. Então, se eu não lhe disse, por mais que eu queira que ele saiba, e muitas vezes as mulheres fazem isto com os companheiros, mas o contrário também acontece, os homens também o fazem com as mulheres. Queremos que o outro nos faça algo, queremos que o outro nos diga algo, mas não lhe dizemos isso. Não somos claros com essa pessoa, não somos diretos. E então, se calhar, a outra pessoa está simplesmente a pensar noutra coisa, não tem o mesmo modelo do mundo que nós temos, não olha para o mundo da mesma forma. Também da PNL o mapa não é território, portanto,
Nós olhamos para o mundo de forma diferente e ninguém tem acesso à realidade, ninguém tem acesso à verdade, temos apenas acesso à nossa percepção da realidade, ao nosso óculos específico para olhar para a realidade. Tudo o que nós vemos, sentimos, pensamos é filtrado pela nossa forma de ver o mundo. Eu também já falei sobre isso em outros vídeos. Então, se calhar o que eu quero que o outro faça, mas não lhe disse, ele está a pensar numa coisa completamente diferente e não vai chegar lá. Então, se eu for clara, se eu lhe fizer um pedido de uma ação específica, será muito mais fácil para o outro atender ao meu pedido. E aqui é realmente um pedido, não é uma exigência. Não é tu tens que me fazer isto. Não é assim. É realmente um pedido. É humildade. É realmente pôr-me no lugar de pequeno. Eu quero que tu me faças algo que é importante. Portanto, eu vou-te dizer isso, vou ser clara sobre isso e vou dizer-te o que é que eu gostava que tu fizesses, mas eu não vou exigir, porque eu não sou ninguém para exigir nada do outro. Eu tenho necessidades, eu tenho sentimentos sobre algo que aconteceu e gostava que o outro atendesse a minha necessidade, mas deste lugar de humildade, porque quando é de um lugar de exigência, provavelmente o outro não vai querer atender, porque eu estou a obrigá-lo de alguma forma. E se eu estou a obrigar, vocês não gostam de ser obrigados a nada, pois não? Eu não gosto, por exemplo. Então, é realmente isto. Se o outro sente que é algo obrigado, que tem de, o ter de tem aqui uma força muito grande num polo negativo, quando eu tenho de fazer algo, se calhar a minha vontade de o fazer ou a minha não é muita, ou a minha vontade de fugir pode ser grande. Então, se eu fizer de um lugar de eu quero fazer, é completamente diferente. E este eu quero fazer vai surgir no outro muito mais fácil com um pedido do que com uma exigência. Então, aqui neste exemplo, tu hoje não disseste que gostavas de mim, eu senti-me triste quando tu não me disseste que gostavas de mim, emoção, porque necessidade, para mim é importante saber que sou amada. Então, neste exemplo, terminar com o pedido: gostava que me dissesses mais vezes que me amas, porque para mim isso é muito importante. Então, emoção, senti-me triste, porque tu hoje não disseste que gostas de mim. E porquê? Porque é importante para mim ouvir que gostas de mim para saber que sou amada. Foi a minha necessidade que não foi atendida. Então, última fase, pedido. Gostava que me dissesses mais vezes que me amas. Isto realmente é completamente diferente do que eu olhar para o outro e dizer: não disseste que gostas de mim, tu não me amas, tu não gostas de mim, tu não queres saber de mim. Isto é uma crítica, isto é um julgamento, isto é uma avaliação, uma exigência e não vai correr bem, porque o outro vai sentir que de alguma forma estamos a agredi-lo, estamos a colocá-lo contra a parede e mais rapidamente ele vai defender-se de nós do que entrar aqui numa conversa, numa comunicação saudável e do que ter vontade de atender a um pedido que nós temos para fazer, porque nesta frase o que houve foi uma exigência, uma avaliação, um julgamento. Então vamos tentar sair do julgamento, ficar na observação e que sentimentos e emoções vêm e dizer realmente o porquê ser importante que aquela pessoa me diga algo ou me faça algo. Então a fórmula é: sinto, e colocam aqui a emoção, o que é que sentem, quando o que realmente aconteceu, uma ação, um facto, apenas observação do que aconteceu, não é o que eu acho que aconteceu, não é o que eu acho que significou, é o que realmente aconteceu. Aquela pessoa fez algo, aquela pessoa disse algo. Direto, simples. Eu sinto emoção quando o que realmente aconteceu, porque, e colocam aqui a necessidade que não foi atendida. Gostava que tu, e colocam aqui o pedido, não é nunca uma exigência, não é nunca uma imposição. Muito importante lembrar. Então, realmente, isto coloca-nos em responsabilização. Coloca
também, em primeiro lugar, a observação para nós, que necessidade realmente estava ali na base que não foi atendida. É importante olharmos para nós, porque é sobre nós, não é necessariamente sobre o outro. Que necessidade nós temos por atender naquele momento, o que é que nós sentimos sobre isso. E eu tenho aqui alguns vídeos sobre emoções, já falei sobre tristeza, já falei sobre raiva, já falei sobre medo. Sugiro que voltem a estes vídeos, que é muito interessante, porque é importante que nós não só observemos que temos ali, estamos a sentir aquela emoção, como realmente que nós percebamos o que a emoção nos está a dizer, o que é que nós realmente precisamos, atravessar a emoção, não é encerrar a emoção e fazer de conta que ela não existe. A emoção não vivida gera doença no corpo. Portanto, é importante atravessarmos, percebermos o que é que as emoções nos estão a dizer, depois atravessarmos a emoção, a sair do outro lado ainda mais forte. Então, aqui outro exemplo, só para percebermos novamente isto. Quando me dissestes não quero falar sobre isto, isto é o evento, o que aconteceu, e agora a emoção, senti-me triste, e agora a necessidade não atendida. Porque é importante para mim haver transparência e compreensão na relação. E por último, fica aqui o pedido. Diz-me o que eu posso fazer para que fales comigo da próxima vez. Portanto, é isto. A fórmula-chave, a fórmula base da comunicação não violenta é observação, o que aconteceu, sentimento e emoção, o que é que eu senti sobre isso. Não é a avaliação, é o que é que eu senti. A necessidade que estava ali minha na base e que não foi atendida, e só por isso eu tive um sentimento mais contrativo. Por último, o pedido, em vez de uma exigência, em vez de uma ordem, o que é que eu gostava que fosse diferente da próxima vez. Então, ao observar sem julgamentos, primeira fase, ao identificar e expressar a minha emoção, o meu sentimento, segunda fase, ao assumir a responsabilidade pelo meu sentimento, que necessidade é que está ali na base minha que não foi atendida, terceira fase, e depois, quarta e última fase desta comunicação não violenta, fazer o pedido, pedir e não exigir, o que torna a minha vida mais plena. Então estas quatro fases tornam mais provável eu ser mais humilde, tratar o outro com mais empatia e comunicar de forma ainda mais eficaz. E ao comunicar de forma ainda mais eficaz, novamente, eu vou trazer mais leveza a mim, em primeiro lugar, e mais leveza às minhas relações. Uma melhor forma de comunicar vai também fazer com que a relação se aprofunde, com que nos tornemos cada vez mais próximos do outro, cada vez mais empatia, aumentar a clareza da comunicação, prevenir e resolver conflitos, trabalhar a assertividade, o que é que eu realmente quero dizer de forma clara. Estes pedidos devem ser específicos e concretos. Eu devo ser muito clara no que eu realmente quero e preciso do outro. Não achar que o outro vai adivinhar o que está na minha mente. Se eu não disser algo, a pessoa não tem como saber. A pessoa não tem a mesma forma de ver o mundo que eu. A pessoa não tem o mesmo modelo do mundo que eu. A pessoa não tem a mesma percepção da realidade que eu. Então, é utópico achar que o outro vai saber o que eu quero que ele faça, o que eu preciso que ele faça, se eu não for clara a dizer. Então, mais uma vez, voltando aqui ao nosso exemplo, hoje não me disseste que gostas de mim, é a observação, o que aconteceu realmente. A emoção que veio, que eu senti com isso, não são crenças, não são pensamentos, não são avaliações, é o que eu senti-me triste. Hoje não me disseste que gostas de mim, que é o que aconteceu realmente, é um facto concreto, não é uma avaliação, não é um julgamento. Qual foi a necessidade que não foi atendida? Foi saber que sou amada. Então,
Eu sinto-me triste quando hoje não me disseste que gostas de mim, porque para mim é importante saber que sou amada. E agora a quarta fase, o pedido. Gostava que me dissesses mais vezes que me amas. Então a frase fica: sinto, emoção, sinto-me triste no caso, quando tu, por ação, facto, observação do que aconteceu e não o que eu acho, ou seja, sinto-me triste quando tu hoje não me disseste que gostavas de mim, porque que necessidade aqui não foi atendida? Porque para mim é importante saber que sou amada. E agora o pedido. Gostava que tu, é um pedido, não é uma imposição, gostava que tu me dissesses mais vezes que sou amada. Então, sinto-me triste, com outro exemplo, quando tu dizes que queres estar sozinho, porque para mim é importante que tu queiras estar comigo e que eu me sinta amada. Gostava que fizéssemos mais coisas juntos. Por exemplo, darmos um passeio os dois ao final do dia. Pedidos específicos e concretos. Por exemplo, há um exemplo que eu ouvi uma vez que tem a ver com a mulher dizer ao marido que ele passa muito tempo a trabalhar. Ok, então o marido ouviu realmente e passou a sair a horas do trabalho. E o que é que ele fez? Ao sair do trabalho, inscreveu-se em aulas de ténis, que é maravilhoso. Só que o que é que a mulher queria quando lhe disse que ele passava muito tempo a trabalhar? Que passasse mais tempo com ela. Só que ela não fez o pedido, ela só disse: não trabalhes tanto. Também estes pedidos na negativa também não funcionam muito bem. É importante que o pedido seja na positiva, o que eu realmente quero. Porque só dizer o que eu não quero, há milhares de possibilidades que podem ser colocadas naquele lugar. Portanto, o que eu não quero, que tu trabalhes tanto. Então, ele realmente passou a trabalhar menos. Mas como ela não disse o que queria no lugar de trabalhar tanto, ele colocou uma coisa qualquer, no caso, jogar ténis. E o que ela queria é que ele passasse mais tempo com ela. Então o pedido deveria ter sido algo como: para mim é importante passarmos tempo juntos, gostaria que ao final do dia fôssemos fazer alguma coisa, dar um passeio, estivéssemos no sofá, não sei, qualquer coisa, que estivesses mais tempo comigo ao final do dia, pelo menos 1 hora a fazer não sei o quê. Então, dizer os pedidos sempre na positiva, o que eu quero realmente, o que eu preciso realmente, e não aquilo que eu quero que deixes de fazer, sem dizer o que eu quero que coloques no lugar, porque depois dá para colocar no lugar milhares de coisas e pode não ser o que eu realmente queria. Então os pedidos específicos, concretos, claros, quanto mais claros, melhor, quanto mais específicos, quanto mais assertivos, melhor. Então, realmente foi aqui a live de hoje sobre a comunicação não violenta de Marshall Rosenberg. Tem 4 pilares. Pilar 1, observação em vez de julgamento. Pilar 2, sentimento e emoção em vez da avaliação, o que é que eu realmente sinto e não o que eu acho disso. Pilar 3, a necessidade. Que necessidade minha não foi atendida. Pilar 4, pedido em vez de uma ordem. O que é que eu gostaria que tu fizesses de diferente na próxima vez? E este pedido na positiva, o que eu quero que faças e não o que eu quero que tu deixes de fazer, sempre na positiva. E o mais concreto, o mais específico possível. Clareza, clareza na comunicação, eu dizer realmente o que eu quero, o que eu preciso, o que eu acho. Falar desde a minha voz interior, falar desde a minha verdade interior. Não é agredir o outro, não é achar que eu é que tenho razão. É falar nesta base de, em vez de julgamentos, de um ponto de observador, o que é que aconteceu, o que é que eu sinto sobre isso, que necessidade minha não foi atendida. Isso é uma responsabilidade minha, é responsabilizar-me pelo que me acontece, porque o que o outro me diz ou faz ou o que nos acontece está ligado a alguma ferida nossa que nós ainda não olhamos e que é importante olhar. E depois, por último, o que é que eu realmente preciso e gostava que tu me fizesses ou que tu fizesses de diferente na próxima vez. Então, realmente,
Para mim, esta fórmula de comunicação não violenta é muito importante. Tem sido também importante para os clientes que eu tenho acompanhado. Eu uso também esta fórmula para dar aqui algum apoio, especialmente em problemas de relacionamentos. E faz muita diferença. Eu tive uma cliente que disse só aplicar esta fórmula fez uma diferença brutal na relação dela com o namorado. Portanto, acho realmente que é muito, muito importante. É a primeira parte de falar, dizer o que realmente queremos e sermos claros. Não achar que o outro está na nossa mente, não achar que o outro vai adivinhar o que nós queremos. Dizermos realmente o que nós queremos de um lugar de humildade, de um lugar de verdade minha, a minha verdade. E quanto mais verdadeiros, mais alinhados connosco nós estivermos, quer para nós, quer nas relações em que estamos, mais alinhados connosco nós estaremos e melhor nós nos vamos sentir. Então espero que tenham gostado, todos os que acompanharam aqui em direto, todos os que ainda vão ver este vídeo. Se tiverem aqui alguma questão podem deixar, estamos quase no final da live. Obrigada a todos os que foram mandando likes e gostos e adores aqui ao longo da live. Obrigada a todos que estiveram, os que ainda vão estar. Na sexta-feira vou continuar aqui a falar de comunicação junto com a Moema Santiago, aqui no Conversas à Sexta às 5 da tarde. Vamos falar sobre o poder das palavras nos relacionamentos. Já falámos um bocadinho hoje, não é? Com esta fórmula da comunicação não violenta, que para mim é a fórmula base para exprimir o que precisamos, o que sentimos sobre o que aconteceu. E a Moema vai aqui também trazer esta conversa, mais algumas visões, mais algumas coisas, para além desta fórmula, que eu acho muito, muito importante. Tens aqui outros vídeos também aqui na página, no canal. Convido-te a ver, tens sobre inteligência emocional, sobre formas de olhar para o mundo. E também se tiveres algum tema que queiras que eu explore, manda-me uma mensagem e se fizer sentido eu posso trazer aqui à página. Então eu estou de volta, sexta-feira, Conversas à Sexta com Moema Santiago. O tema é o poder das palavras nas relações. E volto aqui na próxima quarta-feira, às 10h30, com o tema para falarmos um bocadinho. Um beijinho grande, um bom dia. Sejamos luz e amor para nós e para os outros. E podemos começar a fazê-lo com esta fórmula da comunicação não violenta, com esta fórmula de comunicação positiva, mais comunicação não violenta, eu diria que comunicação positiva, ou no limite comunicação simplesmente. Porque quando há ruído na comunicação, no limite, não é completamente comunicação, ou não é comunicação eficaz. Então, é uma fórmula para nós comunicarmos ao outro o que nós sentimos e o que nós realmente precisamos. Então, bom dia para vocês, sejamos luz e amor para nós e para o outro. Beijinho grande e até sexta-feira às 5 da tarde com Moema Santiago. Beijinhos!